E o meu convidado hoje, com muita satisfação, a pessoa amiga, querida, é o professor Gauss Cordeiro, do Departamento de Estatística da UFPE. E nós vamos conversar sobre a Covid-19 em Pernambuco, o relaxamento do isolamento social e a volta às aulas presenciais. Professor, eu pediria inicialmente que o senhor se apresentasse e falasse um pouco desse trabalho da estatística em relação às pandemias, para que as pessoas entendessem como um estatístico atua nas pandemias. A minha formação inicial, eu sou engenheiro e matemático, engenheiro pela UFPE em 74, matemático pela Católica em 73, fiz meu mestrado na UFRJ em 76 e meu doutorado em Imperial College of Science and Technology em 82. A estatística é fundamental, tanto na parte de pandemias, quanto também para tratar, em termos numéricos, a probabilidade de cura de várias patologias. Isso é feito exaustivamente no primeiro mundo e eu fico muito contente. Quase todos os departamentos de estatística do Brasil têm se empenhado em ajudar aos gestores municipais, estaduais e federais no combate e possível controle da pandemia. Professor, eu gostaria que inicialmente o senhor falasse dos números da pandemia no Brasil, Pernambuco e chegando aqui ao Recife. Bom, Vitória, eu venho estudando a pandemia, na realidade, muito antes dela iniciar em Pernambuco. Desde janeiro que eu estou preocupado com essa pandemia. O Brasil responde hoje por 13% das mortes do planeta, com uma taxa de mortalidade de 400 óbitos por milhão. Isso é mais ou menos próximo aos Estados Unidos. Para meu desgosto, nós iremos passar as taxas em dezembro dos países mais atingidos da Europa. Essa pandemia, que foi minimizada por muitas pessoas, na realidade, ela tem um efeito de contágio muito alto. Claro que 80% das pessoas passam como sendo assintomáticas. E os casos confirmados no Brasil, em Pernambuco, em Recife e no bairro que eu moro, Casa Amarela, eles tenderão a crescer. Então, por que isso? Primeiro que os casos confirmados no Brasil, eles são muito reduzidos. Nós testamos apenas 2% da população. Os Estados Unidos testaram 15%. Em julho, os casos confirmados teve uma oscilação entre 20 mil e 70 mil casos por dia, quer dizer, uma variabilidade bem grande. As séries de óbitos no Brasil, elas não são muito confiáveis, porque elas têm problemas por conta da diferença temporal entre o óbito e o registro dele. Então, por isso que nós adotamos as séries de médias móveis. Em geral, a série de médias móveis de 7 dias, porque corresponde à semana epidemiológica. Esse conceito de média móvel foi introduzido por um estatístico no início do século XX, Yuli, esse estatístico. Olhando o Brasil como um todo, 5 estados apenas têm essa série decrescente. E são estados do Nordeste: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Em 3 estados existe uma certa estabilidade. E Pernambuco é um deles. Os outros 2 são Maranhão e Bahia. Como eu já esperava, no Sul e no Centro-Oeste, e também em Minas, essa pandemia está crescendo a passos largos. Em Pernambuco, registros de óbitos por dia, em julho, se situaram entre 50 e 70, mas com uma certa variabilidade. O governo de Pernambuco errou, porque ele divulgou uma nota dizendo que existia uma queda, mas essa queda dos óbitos só acontece na cidade do Recife. Esse fato é verdadeiro, mas não globalmente em Pernambuco, por conta do Agreste e do Sertão, que apresentaram aumentos dos casos. E, portanto, onde está mais forte hoje a pandemia, no Agreste e no Sertão. No Agreste e no Sertão, claro. São pessoas que foram infectadas por conta dos deslocamentos para Recife. Recife é um centro no Nordeste, né? É uma cidade importante, e as pessoas vêm a Recife e foram infectadas, né? O recifense, ou quando eu falo recifense, da região metropolitana, foram para o interior e infectaram os seus nativos. Até ontem, morreram 6.211 pessoas pela Covid em Pernambuco. Essas são as mortes diretas, porque as pessoas não se preocupam com as mortes indiretas. As mortes indiretas são muito maiores. O número de óbitos
em Pernambuco é altíssimo, é 640 óbitos por milhão. Só para a gente ter uma ideia, essa é uma taxa bem próxima da taxa do Reino Unido. O Reino Unido tem o terceiro maior número de mortes no ranking mundial. No Reino Unido aconteceu porque o Boris Johnson ele errou como gestor. Ele errou. Tanto que a taxa lá é 7 vezes maior do que a Alemanha. Ele errou como gestor. Ele não acreditou que a pandemia fosse tão forte. O mesmo erro que o Trump cometeu e que o nosso presidente cometeu. Agora, a alta taxa de mortalidade em Pernambuco é bem explicada por conta da pobreza crônica do nosso estado. Né? Pernambuco tem 1.100 favelas, com famílias morando em situações de saneamento minimal e inexistente. Anderson Lima, que é o assessor da Ascom, também está aqui acompanhando. Ele está perguntando se o vírus pode fazer o caminho contrário, professor. Fazer com que a curva do Recife volte a crescer. Ele foi para o interior, a gente pode ter essa volta. Pernambuco parou no platô e não sai dele. Faz muito tempo que a gente chegou a esse platô. Está ali mais ou menos com os mesmos números diários. Você me perguntou se a pandemia está sob controle. Claro que não, eu já disse desde o início. Desde 22 de junho, que a média móvel dos casos confirmados em Pernambuco está próxima de 1.000 casos por dia. A média móvel dos casos confirmados em Recife, desde o início de julho, está alta, no intervalo de 160 e 200 casos por dia, e com a ligeira tendência de crescimento. Alguém da sua audiência disse, e pode aumentar? Claro que pode. A curva de casos confirmados, ela não é unimodal. Os Estados Unidos é um exemplo típico. Depois de 45 dias, a curva de casos confirmados começou a decrescer e depois começou a crescer. O Trump agora está culpando aqueles protestos contra o racismo, tudo. É inconsistente afirmar que o pico de casos confirmados já passou em Recife. É extremamente frágil essa hipótese. Por quê? Em várias cidades no mundo, os casos confirmados voltaram a crescer, mesmo depois da queda após o pico. O único fato positivo que eu vejo em Recife, eu sou recifense da Gema, é que a média móvel do registro de óbitos realmente reduziu para um patamar, pela média móvel, de 10 óbitos dia. Mas isso não quer dizer que não vai aumentar. Entretanto, ressalto que muitos desses registros são decorrentes de infectados de várias semanas atrás, de 4 a 6 semanas atrás. E naquele período, que eu falei de 6 semanas atrás, ou 5 semanas atrás, as atividades econômicas estavam suspensas. Agora não. Nós voltamos com as academias, nós voltamos com os shoppings, nós voltamos com o comércio central. Eu gostaria de salientar que Recife tem 3 estatísticas que sempre me preocuparam. A primeira é a alta taxa de letalidade. O que é letalidade? É óbitos dividido pelos confirmados. Temos uma taxa hoje de 8,42%, que é o dobro da média do Brasil. A grande taxa de mortalidade em Recife, 1.300 óbitos por milhão. E essa taxa, ela pode convergir, eu espero que não converja, mas ela pode convergir para Nova York, se nós não tomarmos precauções, que eu vou falar um pouco sobre isso. A taxa de contágio, nós temos uma taxa de contágio em Recife que sempre ficou próxima de 1. Quer dizer, 100 pessoas irão, em média, infectar outras 100. Então, nós não estamos em controle nada, né? Tanto no sertão quanto no agreste, é muito maior. Recife, por ser uma cidade onde tem um comércio muito intenso e tem um centro de convergência, recebe pessoas do estado inteiro e também do Nordeste, né? Então, esses casos podem crescer. E, principalmente, muitos pacientes, principalmente os ricos, do Nordeste, estão vindo se tratar em Recife. Então, trazem carga viral. Por quê? Porque Recife é um dos polos médicos mais importantes do país, ninguém pode negar. Em relação às medidas, né, de isolamento social, elas estão sendo relaxadas. Na próxima segunda-feira, por exemplo, o horário do comércio ele vai crescer, né, vai aumentar. Cada vez mais a gente vai relaxando essas medidas. Já são várias, como o senhor já citou aí algumas academias. Como é que o senhor vê isso? Essas medidas de relaxamento, né, do isolamento, elas tiveram que serem feitas, porque senão o nosso Estado iria quebrar por conta da redução drástica do ICMS. Né? Embora eu sempre fui contra de parar as indústrias de São Paulo não pararam, a construção civil parou aqui, não era para ter parado, porque na construção civil você pode manter normas de distanciamento. Agora, claro que com a retomada que você citou, de shoppings, e as pessoas têm que ser mais cautelosas, não é?
E o número de infectados tenderá a aumentar. Por quê? Por conta dessa abertura e, portanto, o número de óbitos. Vinícius está perguntando, o Estado como um todo está lidando bem com a pandemia? Como é que o senhor vê a atuação no Estado, das autoridades? Ocorreram falhas graves no sentido de não controlar as aglomerações. Então, no início, o transporte público estava sobrecarregado, né? As pessoas andando em pé, uma junto das outras, 3 por metro quadrado. Então, e também nos terminais de integração. Então, tudo isso representa mais infectados. É uma situação muito difícil para o Estado, né? Ele tem que lidar com a pandemia e com as questões econômicas ao mesmo tempo. Realmente não é uma solução fácil. Que locais o senhor vê assim como os mais, vou usar a palavra perigosos, mas onde o contágio pode ser mais fácil? Academias, praça de alimentação? Desde janeiro eu li aproximadamente 185 papers sobre a Covid, né? Um paper que me impressionou, que é uma forma bem simples, na realidade é uma forma com 3 estratégias de você controlar a pandemia e você não ser infectado. Então eu chamei essas três formas bem simples, eu chamei regra de ouro. A regra de ouro é usada na filosofia, na matemática, na economia, em todas as áreas. Aí eu chamei a regra de ouro para enfrentamento dessa pandemia. Essa pandemia pode ser controlada de forma rigorosa se você fizer lavar as mãos de forma regular, usar sempre máscaras e manter distanciamento social. Esse é que é o mais difícil, você manter distanciamento social. Nas academias, obviamente, você vai ter que manter. Você vai fazer um exercício aeróbico, você não vai usar máscara, você pode ter dificuldade. Quase de todos esses artigos que eu li, eu achei o mais interessante. Por quê? Nós temos que seguir isso. E não é só em 2020, não. Nós temos que seguir em 2021 e 2022. Shopping, praça de alimentação tem aglomeração, então tem risco. Dentro do shopping é o mais perigoso, não, digamos assim. Não, no shopping não. Eu acredito que seja praça e bancos. Não é? Bancos, Vamos. Se você puder manter distanciamento social, você pode, por exemplo, ir para o shopping Tacaruna ou shopping Recife. Se você andar de máscara, mantendo o distanciamento social, você está com risco baixo. O risco é muito maior se você for para a feira. Por quê? Se você vai para a feira, tem pessoas que não usam máscara. E no shopping é obrigatório usar as máscaras. Não estava seguindo aqueles 3 passos da regra de ouro, que é a regra que nós temos que adotar. Não tem como escapar. Apesar da pressão econômica, o senhor acha que o Estado, aqui em Pernambuco, começou a relaxar as medidas de isolamento social muito cedo? A gente deveria ter segurado mais um pouco? Eu acho que a construção civil ela foi tardiamente. O comércio, talvez, o comércio do centro pudesse demorar mais um pouco. Eu não acredito que o shopping seja uma área de grande risco. Entende? Eu, sinceramente... Mesmo sendo fechada e com ar-condicionado, professor? Mas você tem que ir de máscara, né? Você tem que ir de máscara. Se você vai de máscara e de óculos, então só tem... O vírus ele não entra para um outro lugar, a não ser pelo nariz, pela boca e pelos olhos. Você tem que estar protegido. Aquela regra de ouro tem que ser seguida. Então o shopping é seguro. Agora, se você vai para a praça de alimentação, você vai ter que fazer uma refeição. Aí você vai ter que tirar a máscara. E tentar evitar contatos com estruturas metálicas. Porque o vírus ele pode ficar até 3 dias na estrutura metálica. Então, se você tem aquele contato, tem que lavar as mãos. Faz parte da regra de ouro. Mas as pessoas, eu acho, estão voltando a passear no shopping no fim de semana. Eu acho que é por aí. Eu acho que é melhor tentar passear num parque, num local, um espaço livre. Aberto, né, professor? Exatamente, aberto. Liliane... Se tem aglomeração, isso é ruim, porque quebra a outra perna da regra do ouro. Você tem que manter distanciamento. Faz pouco mais de um mês que o senhor e outros docentes do Departamento de Estatística assinaram um documento se posicionando contra o retorno das aulas, tanto no ensino infantil, fundamental e médio. E vocês usaram para fazer esse documento os dados da própria Secretaria de Saúde do Estado, em relação, destacando o problema da transmissão, né? O que é que essas crianças e adolescentes voltando às aulas, o que é que ocorreria em relação à transmissão? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse documento e sobre essa questão das voltas às aulas nas escolas até o ensino médio.
Esse documento, Vitória, foi assinado por 19 professores do Departamento de Estatística da UFPE, que é um dos 5 melhores departamentos de estatística do país. O problema todo é que as crianças nas escolas, elas não vão cumprir aquela regra de ouro que eu já falei aqui antes. Na realidade, as crianças nas escolas transmitem o vírus com a mesma taxa de contágio que os adultos. Isso foi demonstrado num artigo recente. Então, as crianças, estando em casa, elas estão seguras. Se elas forem para as escolas, elas vão se comportar como adultos. E o seguinte, elas podem não ter nenhum sintoma. Mesmo sem sintomas, elas vão transmitir para outros colegas, outras crianças. Algumas dessas crianças podem ter patologias crônicas, para servidores, para professores, e pior, trazer carga viral para suas casas. Não tem mecanismo de você controlar o distanciamento nas escolas. É bem diferente das universidades. E o Imperial College, num estudo muito amplo, ele constatou que 1/3 dos contágios são oriundos das escolas e dos escritórios. Em vários países em que as escolas retornaram, aumentou o número de infectados, Israel é um deles, né? Aconteceu também na Flórida, e as escolas tiveram que ser fechadas. Então, no ensino básico, eu sou literalmente contra o retorno. Quando é que poderia voltar, então? Eu acho que só com a vacina, Vitória, porque aí, uma vacina com 95% de eficácia, nós ficaríamos mais seguros, né? E aí alguém pode perguntar, e quando é que vai surgir a vacina? Bom, eu acho que só Deus sabe, porque tem 3, pelo menos, vacinas aí, mais ou menos, bem adiantadas. Talvez até fevereiro ou março elas estejam disponíveis. Agora, eu gostaria de ressaltar aqui que alunos e professores das escolas públicas e particulares do ensino básico de Pernambuco já iniciaram há 2 meses o ensino remoto. Nas escolas particulares é 100%. Nas escolas públicas, não. Muitas crianças de famílias mais pobres, elas não têm internet. Cabe ao Estado internetizar essas famílias. Então, cerca de 440 mil alunos da rede pública de Pernambuco estão usando isso. Desde 1º de junho. Desde 1º de junho. Agora, está faltando os demais. Mas aí é papel do Estado. Né? Se o ensino à distância está sendo satisfatório até agora, qual a razão real de voltarmos às aulas presenciais e colocarmos nossas crianças e seus parentes em risco? O perfil da UESC está lembrando aqueles dados, professor, da Fiocruz, em relação ao que aconteceria. Exatamente. O senhor gostaria de comentar? Veja, eu não posso comentar sobre a precisão da estimativa. Sim. Eles acham que se começar em agosto, 3 mil crianças irão morrer. Não sei se está tão preciso, porque eu não entrei nos detalhes, né? Todos nós somos finitos, mas eu acredito que seja mais ou menos uma boa previsão. Mas quais são os seus prognósticos em relação aos números da Covid? Como é que o senhor está vendo isso aí? Como é que isso vai se desenrolar? Os jovens, mesmo aqueles com menos de 19 anos, eles morrem da Covid. Né? Eles morrem. Em cada 1.000 óbitos de Pernambuco, 8 não é desprezível em 1.000, tinham menos de 19 anos. Tá certo? Uhum. Então, a taxa de mortalidade, embora seja bem inferior, eu não vou comparar com a taxa de mortalidade de pessoas na minha faixa etária, de 60 a 70 anos, obviamente. Uhum. Mas as crianças morrem também da Covid. Agora, eu acho que as universidades, faltou ressaltar esse ponto, elas não devem seguir o mesmo caminho. Eu acho que as universidades poderão voltar no próximo ano, seguindo a regra de ouro. Não é? E por quê? Porque as universidades, o distanciamento é perfeitamente viável, as pessoas são maduras. Agora, obviamente, os professores que têm comorbidades devem evitar. E os professores que não se sentem seguros, eles podem usar proteção facial ou a máscara. Eu não tenho o menor receio de voltar no próximo ano. Cida Guilherme, professor Gauss, qual a projeção do número de mortes até o fim de 2020? Sabemos que a subnotificação das mortes por Covid-19, uma vez que mortes por problemas respiratórios aumentaram muito. O senhor acha que ainda há essa subnotificação? Não nas capitais do país, né? Mas no interior as pessoas morrem muitas vezes pela Covid, morrem em casa e não existe uma vigilância perfeita sobre isso. Né? Niels Bohr foi um dos maiores cientistas do século XX. Né? Ele criou a estrutura atômica do átomo.
E ele dizia que a coisa mais difícil na vida é fazer predição, principalmente para o futuro. Estatística é muito difícil você fazer predição. Nós temos no vírus dois comportamentos. Tem um comportamento temporal e tem um comportamento espacial e tem um erro estocástico que você não consegue detectar. É um erro aleatório. Vamos supor que algum irresponsável, promove uma festa de arromba com 1.000 pessoas sem máscaras para celebrar alguma coisa. Ele tinha 5 infectados ali. Então, vai sair quase todos infectados. Sobre o prognóstico, os modelos estatísticos e pessoas extremamente experientes em todo o Brasil, eles nunca usam um horizonte superior a 15 dias. Quando você faz essas previsões num horizonte maior, você tem um intervalo de confiança muito amplo. Fica difícil você fazer com bastante segurança. Então, eu fiz em 30 de julho, eu estimo cerca de 7.000 óbitos para Pernambuco e 95.000 para o Brasil. Para o final de dezembro, eu acho que Pernambuco pode chegar a 15.000 óbitos. Eu vou considerar a estimativa que eu apresentei no início de junho para alguns meios de comunicação, onde eu estimei mais ou menos entre 150 a 160 mil óbitos no Brasil, mas que poderia passar de 165 mil. E agora eu estou muito mais pessimista em relação à minha previsão. Eu acho que nós podemos chegar em dezembro para 180 mil no Brasil. Nossa. Agora vai depender das pessoas. Se as pessoas relaxarem, então vão ter mais infectados e vão ter mais mortes. E aí a gente vê um caso que impressiona. A Alemanha foi o país que mais combateu com muita eficiência a pandemia. Né? Lá tem 105 casos por milhão. Ou seja, o Reino Unido, com toda a riqueza, com o National Health Service funcionando, 8 vezes mais. Nós temos a chanceler que é PhD em física. Não é qualquer político aventureiro. Veja como a gestão é importante. Angela Merkel. Ela é PhD em física. E ela agora está preocupada que os casos lá podem aumentar. Com uma taxa de mortalidade de 105 por milhão. Veja a preocupação com a vida. Então, como é que eu não vou me preocupar no Brasil com uma taxa imensa, com uma taxa 7 ou 8 vezes maior? O senhor acha que a gente corre o risco de dar passos para trás em relação à questão do isolamento social, já que a gente já está relaxando bastante as medidas? Eu acho que a gente não pode voltar mais no isolamento social, né? Fica muito difícil você... eu entendo os gestores, né? Eles estão sendo pressionados, né, pelos proprietários dos bares e restaurantes. Um problema muito complexo, né? Essa pandemia virou o mundo pelo avesso, né? Tem que seguir mais restrições de uso obrigatório de máscaras, mas o brasileiro é irresponsável, Vitória. Você viu um desembargador, ele desacatou um simples servidor que era um guarda municipal, horrível. Um guarda municipal. Então você veja um desembargador, ainda teve a ousadia de ligar lá como se ele fosse o rei da cocada preta. Então isso é muito ruim no país, né? Um país que as pessoas não cumprem as leis. Então, eu acho que deveria haver multa, pelo menos nos estabelecimentos. Uma multa como o Rio de Janeiro colocou. Né? Percebe, está aqui, está vendo que o brasileiro está fazendo, mas eu fiquei muito impressionado e talvez os números no Reino Unido também se expliquem não só por conta do Boris Johnson, mas pelo comportamento da população. Eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela fica impressionada que as pessoas, elas saem na rua, muita gente sem máscara. E fora os registros, quando eles começaram a permitir a volta do funcionamento dos pubs, né, que são aqueles bares tradicionais, as pessoas bebendo, grandes aglomerações nas ruas, um primeiro-ministro que não agiu corretamente, que errou feio lá, mas também a população não ajuda. Professor, o senhor acha que a gente ainda vai passar muito tempo usando máscaras e face shield e essas medidas todas, álcool em gel nos lugares? O senhor acha que ainda vai passar muito tempo com tudo isso? Bom, primeiro, a vacina ainda vai demorar um pouco, tá? Eu não sou nenhum especialista em infectologia, nem em fármacos. Sim, claro. Eu sei que tem muita gente trabalhando nisso, né? A indústria está muito interessada em resolver esse problema. Então, mesmo com a vacina, eu acho que a gente vai conviver com esse vírus, pelo menos em áreas pobres, em algumas regiões. E assim nós vamos ter que adotar essas medidas por
por bastante tempo. Talvez até alguns anos. A gente vai ter uma endemia, né? Que é quando a pandemia se estabelece. Exatamente. Esse é o nome correto. A gente teve isso com outras doenças. Exatamente. É o caso da malária, né, que se tornou endêmica, e de outras. A única forma de você não ser infectado pela Covid é se você morar numa casa sozinho, você fizer todas as refeições, você não atender ninguém e você não sair. Impossível, né? Aí a probabilidade é zero, é impossível. Olha, essa é a única forma. Agradeço muito, gente. Olha, as pessoas estão agradecendo muito pelas explicações, professor. Realmente foram valiosas. Bom, eu agradeço às pessoas que estavam na audiência e, se possível, repliquem para outras pessoas, né? E a gente tem que fazer essa corrente do bem para que essa pandemia não comece a crescer a passos maiores do que vem crescendo, tá certo? Não existe nenhum controle da pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde é fragilizado, né? As pessoas parece que esquecem do problema mais grave e ficam direcionando para questões políticas, né? Então, eu sugiro que todos adotem de forma firme, continuamente, a regra de ouro, para que dias melhores possam vir para todos nós. As crianças anseiam pela vida e temos o dever de protegê-las. Por isso que eu sou contra o retorno das aulas do ensino básico sem uma vacina eficaz. Nas universidades, não. As universidades, eu acho que elas podem retornar no próximo ano, dentro, obviamente, de um sistema bem protocolado de proteção, seguindo a regra de ouro. Obviamente, em laboratórios menores, que vai ter aglomerações, essas aulas práticas não vão poder acontecer. Mas as outras disciplinas podem ser aceleradas. Eu quero apenas parabenizar você, Vitória, pelo trabalho excelente que você faz, e também aos profissionais de saúde, né? São beneditinos, né? Muitos, coitados, recebendo salários bem aviltantes, né? Um profissional de saúde recebe um quinto do que ganha um técnico da fazenda, um professor um quinto ou um terço, um professor um quinto. Então, são pessoas indispensáveis, né, para o progresso do país. E são pessoas que estão se dedicando de corpo e alma, né? Então, eu tenho muita gratidão a esse pessoal de saúde e às pessoas que estão lutando por um Brasil melhor. Eu espero que todos vocês possam superar a Covid. Foi um prazer, foi uma honra tê-lo aqui na nossa live. Eu apenas conduzo. Gente, muito obrigada. Bom final de semana. Professor Gauss, mais uma vez, obrigada. Forte abraço a todos. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais.